A mala já tinha passado por mim umas 3 vezes quando percebi que ninguém encostava nela. Era comum ter bagagem sem dono, mas o painel mudando para check-in incompleto me gelou de um jeito estranho. Eu estava cansado, queria só pegar minhas coisas e ir embora. Mas aquela mensagem não aparecia à toa. Ainda mais quando chamaram 2 funcionários que vieram meio tensos, como se já soubessem que tinha alguma coisa errada ali. Eu fiquei parado do lado da esteira, segurando a alça da minha mochila com a mão suada. A minha mala ainda não tinha aparecido, e isso por si só já me deixava irritado. Só que aquela ali, aquela mala preta, comum, sem adesivo, sem tag colorida, parecia ter um peso diferente. Ela rodava devagar, fazendo aquele barulho de borracha no metal, como se tivesse alguma coisa presa na tela de baixo. Os funcionários desligaram tudo. A esteira parou de vez, com aquele estalo que faz o chão tremer leve. As pessoas ao redor se afastaram um pouco. Ninguém quer ficar perto quando alguém começa a mexer em bagagem dos outros. Eu também deveria ter dado um passo para trás, mas fiquei ali, como se estivesse grudado. Um dos funcionários ajoelhou e passou a mão pela lateral da mala, checando as travas. O outro olhava para a cabine de vidro, onde ficam os monitores da triagem, como se estivesse esperando algum tipo de confirmação. Eles não falavam nada entre si. Só trocavam olhares curtos, quase duros, como quem já tinha visto aquela situação antes, ou como quem tinha medo de ver de novo. Quando abriram a mala, foi estranho. Não deu para ver o interior, porque eles ficaram de lado, bloqueando a visão. Mas o que deu para ver foi a expressão dos dois. O que estava ajoelhado ergueu o rosto devagar, sem dizer uma palavra, e o outro fechou os olhos por um segundo, como se respirasse fundo pelo nariz para controlar alguma reação. Eles fecharam a mala de novo, rápido, e levantaram com ela sem olhar para ninguém. Levaram direto para aquela porta cinza, a da inspeção restrita, onde só entra quem tem crachá e autorização. E aquilo me deixou ainda mais inquieto porque, desde quando mala esquecida precisa de acompanhante e porta trancada? Eu olhei para os lados procurando alguma explicação, mas ninguém tinha coragem de perguntar. O único som era o da esteira desligada, aquele silêncio estranho que só aeroporto consegue ter. A minha mala apareceu pouco depois, mas eu não consegui sair. Fiquei ali, parado, segurando a alça com força demais, tentando entender por que uma mala comum podia tirar a cor do rosto de 2 funcionários daquele jeito. Quando a porta cinza abriu de novo, eu pensei que alguém ia vir explicar o que tinha acontecido. Mas o que saiu foi a própria mala, a mesma mala preta, só que completamente vazia, absolutamente vazia. Eles soltaram ela na esteira desligada. E foi isso que mais me chocou. Eles largaram como se fosse um objeto inútil, não uma bagagem de alguém. A mala caiu de lado e abriu um pouco e deu para ver que não tinha nada dentro. Nada, nenhuma peça de roupa, nenhuma etiqueta interna, nenhum papel esquecido em bolso lateral, nem restos de plástico. Parecia que alguém tinha arrancado tudo com pressa, deixando só o casco. Os funcionários se afastaram rápido, como se não quisessem estar perto. Um deles apertou um botão na parede. A esteira ligou outra vez e a mala voltou a dar voltas, agora vazia. Aquilo me deu um desconforto que eu nunca tinha sentido num aeroporto. Uma mala vazia não devia incomodar tanto, mas incomodava. Era como se ela tivesse voltado diferente. Eu fiquei observando as pessoas ao redor. Todo mundo fingia que não estava olhando, mas ninguém chegava perto da mala. Era como se ela tivesse virado alguma espécie de aviso, uma coisa que ninguém queria assumir que viu. Os funcionários começaram a discutir baixinho, olhando para trás das máquinas. Depois, chamaram um supervisor, que veio rápido, com uma prancheta velha na mão e expressão de preocupação. Foi ele que mandou pararem tudo de novo e pediu as imagens das câmeras. A parte da triagem fica atrás de um vidro fosco, mas dá para ver sombras e movimento.
Eu vi 3 pessoas se juntando na frente dos monitores e uma delas levou a mão à boca. Isso não é reação comum para bagagem extraviada. Não é mesmo. Eu me aproximei alguns passos. Não para bisbilhotar, mas porque, sei lá, eu queria entender. Eu já tinha ouvido histórias de mala violada, de roubo dentro de aeroporto, mas aquilo era diferente. Era como se faltasse pedaço da história. Minutos depois, o supervisor voltou. Passou direto por mim, mas não deu para ignorar o jeito tenso que ele estava andando, como se tivesse sido tirado de um problema e colocado em outro maior ainda. A mala continuava girando devagar, vazia, vazia num nível que parecia até proposital. Eu ia pegar minhas coisas e ir embora, mas 2 frases que ouvi mudaram tudo. Vieram de 2 funcionários que estavam mais afastados, perto de um carrinho de cargas. Um disse: "Mas ela entrou cheia", e o outro respondeu: "Eu sei, é isso que não faz sentido." Meu corpo inteiro gelou na hora. Entrou cheia e saiu vazia, sem ninguém mexer, sem registro de violação, sem corte, sem nada. Aquilo ficou martelando na minha cabeça e eu não consegui sair. Fiquei ali por mais alguns minutos, até que a área começou a esvaziar e só sobraram malas rodando e aquele ar frio que aeroporto tem quando a madrugada está chegando. No caminho até o táxi, eu ouvi 2 agentes conversando. Um deles estava dizendo que iam precisar do relatório do embarque internacional, porque o nome dela não bate com o desembarque. Na hora, o meu peito apertou. Alguma coisa dentro de mim sabia que aquela mala não era só uma mala extraviada. No dia seguinte, a história já estava correndo pelos corredores internos do aeroporto. Eu trabalho viajando, então conheço alguns funcionários. Um deles, que eu não vou identificar, disse que o caso tinha ido para investigação interna. Falou baixinho, como se estivesse contando coisa proibida. Eu perguntei, meio sem jeito, o que tinha acontecido. Ele hesitou um pouco antes de responder, mas acabou falando. Disse que a mala pertencia a uma mulher que tinha dado entrada no aeroporto para um voo internacional. Ela passou pelo check-in, deixou a bagagem, pegou o carrinho e depois disso sumiu. Simples assim. Ela não embarcou, não aparece saindo pela imigração, não aparece na porta de desembarque, não aparece entrando em táxi, ônibus, carro de app, nada. A última imagem dela é empurrando o carrinho em direção a uma área que, segundo ele, tinha uma falha antiga de câmera. Um corredor curto, que deveria estar totalmente coberto, mas não estava. E ali ela desapareceu. Quando a mala foi rastreada, confirmaram. Ela entrou cheia no sistema subterrâneo de esteiras e saiu vazia. Entre um ponto e outro, não havia registro de violação. Só um intervalo cego, onde tudo podia ter acontecido e nada podia ser provado. A investigação levantou a hipótese de que alguém tirou os itens da mala durante a triagem para apagar vestígios do paradeiro dela. Vestígios do quê? Ninguém sabe. Mas ninguém carrega a mala vazia para esconder algo pequeno. A mala vazia, do jeito que voltou, parecia mais um corte numa história que nunca foi explicada. Eu passei semanas pensando se cruzei com essa mulher. Se ela passou ao meu lado quando eu estava voltando de viagem, distraído, respondendo mensagem no celular. Ou pior, se eu cruzei com quem mexeu na mala dela. A pior sensação dessa situação toda é que não teve nada de sobrenatural. Nada de vulto, nada de sussurro, nada de barulho estranho. Foi só gente. Gente fazendo coisas que ninguém quer imaginar. Gente aproveitando brecha, falha, zona cega. Gente se perdendo no meio de um lugar enorme onde todo mundo acha que está seguro. A mala vazia ainda me vem na cabeça às vezes. Não por causa do mistério, mas porque naquele dia eu percebi que um aeroporto é grande o suficiente para engolir uma pessoa inteira, sem deixar nada para trás. Nem a história dela, nem o destino dela, nem um aviso. Só uma mala rodando vazia, como se tivesse voltado para contar que alguém não voltou. Eu não conto isso para assustar ninguém. É só para lembrar que tem coisa que passa na nossa frente e a gente nem vê. Se quiser ouvir mais relatos assim, se inscreve no canal e deixa um like.
E se já viveu algo estranho em aeroporto, comenta aí embaixo. Pode ser que ajude alguém. Eu lembro exatamente da primeira vez em que senti aquilo, porque foi uma sensação tão específica que não dava para confundir com outra coisa. Era como se alguém tivesse colocado o peso de um corpo em cima das minhas pernas enquanto eu dormia. Não foi susto, não foi sonho, foi peso mesmo. Eu tentei mexer o pé e ele simplesmente não reagiu. Parecia que tinham sentado ali. Na hora, eu fiquei imóvel. Fiquei tentando entender se tinha sido a cama afundando, se era cansaço da faculdade, sei lá. Eu morava numa república com outras 3 meninas, cada uma no seu quarto, e sempre tinha barulho pela casa. Então, tentei me convencer de que era só a cabeça pregando peça. Mas aquele peso não era imaginado. Eu sei diferenciar. Nos dias seguintes, eu fiquei com isso na cabeça, mas não aconteceu de novo. Até uma madrugada em que eu senti algo tocar meu tornozelo. Foi leve, mas foi real. Tipo aquela encostada gelada que a gente toma quando alguém passa a mão molhada na gente. Eu senti a mão, senti o formato dos dedos, senti o frio. Eu virei para o lado tão rápido que até doeu o pescoço. Não tinha nada. Eu fiquei sentada na cama um tempo, respirando fundo, tentando achar alguma explicação que não me deixasse parecer doida. E fui dormir de novo, mas de um jeito meio tenso que eu nem sabia explicar. A terceira vez foi a pior, porque não foi toque. Foi uma voz. Não foi palavra solta, não foi som perdido. Foi alguém falando no meu ouvido, tão perto que parecia que a boca encostou na minha pele. A frase foi curta, mas me travou inteira. Eu gosto de ficar aqui. Eu levantei da cama como se alguém tivesse puxado um fio dentro de mim. Acendi a luz tremendo. Olhei o quarto inteiro, porta, janela, guarda-roupa, embaixo da cama. Nada, absolutamente nada. Eu até fui no quarto de uma das meninas só para confirmar que estava todo mundo dormindo. Estavam. Depois disso, as coisas começaram a mudar, mas não de um jeito grandioso. Era tudo sutil e por isso pior. Lençol puxado um pouco para baixo, travesseiro um pouco fora do lugar, a porta entreaberta, só uns 2 ou 3 dedos, como se alguém tivesse empurrado devagar e parado ali. Eu sempre fechava a porta antes de dormir. Sempre. E mesmo assim, ela começou a aparecer aberta. Não muito, só o suficiente para eu perceber. Eu tentei não falar nada para ninguém, porque eu sabia exatamente o que iam pensar. Você está cansada, está estressada, é psicológico. E eu mesma ficava tentando acreditar nisso, para não entrar em pânico. Só que teve uma madrugada que acabou com qualquer explicação lógica que eu ainda tentava segurar. Eu estava dormindo de lado, virada para a parede, e senti a cama baixar atrás de mim. Não foi igual ao peso nas pernas. Foi diferente. Foi completo. Como se alguém tivesse deitado ali. Eu senti a cama afundar. Senti o colchão desplazando meu corpo para o lado. Senti o calor subindo do meu próprio medo. Eu não consigo descrever a sensação sem reviver aquilo. Era a presença de alguém deitado comigo. Não era vento. Não era gato. Não era sonho. Era alguém. Eu tentei me mexer e não consegui. Meu corpo inteiro ficou preso. Eu só respirava. E mesmo assim parecia que o ar estava pesado, como se tivesse outra respiração misturada com a minha. Eu senti um peso no lado do meu quadril, como se uma perna tivesse sido esticada perto da minha. E o que me fez quase desmaiar foi a sensação da cama mexendo devagar, como se a pessoa tivesse ajeitado a posição. Eu juro que ouvi a respiração quente na minha nuca. Não era ar frio de janela aberta. Era ar quente de alguém vivo. Eu estava tão apavorada que comecei a sentir gosto metálico na boca. Era como se meu corpo tivesse desligado tudo, menos o medo. Eu não sei quanto tempo eu fiquei travada ali. Pode ter sido 1 minuto, pode ter sido 20.
Quando finalmente consegui mexer a mão, eu bati no interruptor da luz de um jeito tão desesperado que a tampa caiu no chão. A luz acendeu. Eu virei imediatamente. A cama estava vazia, mas tinha uma marca no colchão, do meu lado, afundada, do jeito exato que fica quando alguém levanta segundos antes. Não era a minha marca, era outra, e eu sabia porque o cobertor estava puxado, formando um vinco, como se o peso tivesse saído dali muito rápido. Eu fiquei sentada, tremendo tanto que meus dentes batiam. E eu não sou o tipo de pessoa que entra em pânico fácil. Mesmo assim, naquela hora, eu só consegui ficar olhando para aquela marca como se ela fosse se mover de novo. Nos dias seguintes, eu passei a dormir com a luz acesa, só que não adiantava. Eu acordava várias vezes por noite com a porta do quarto abrindo um pouco, sempre só alguns centímetros, como se alguém quisesse entrar sem fazer barulho. Eu chegava a ouvir o clique da maçaneta sendo mexida devagar. Teve uma noite em que ouvi o barulho do colchão estalando. Não afundou como daquela vez, mas estalou. Como quando alguém se apoia no canto da cama. Eu fiquei paralisada, esperando ver algum movimento. Nada. A parte curiosa é que ninguém mais na casa sentia nada. As meninas riam quando eu falava que estava dormindo mal. Diziam que era culpa das provas, dos trabalhos, da rotina puxada. Eu deixei para lá porque quando a gente fala essas coisas em voz alta, parece que fica ainda mais real. A última vez, a que me fez sair dali, aconteceu numa madrugada em que eu virei para o lado e senti a coberta deslizando sozinha, como se alguém estivesse puxando por baixo. Não foi rápido, foi aquele movimento lento, decidindo como puxar. Eu senti algo roçar minha panturrilha. Não foi toque humano dessa vez. Não tinha formato. Era só frio. Frio demais. Quando eu acendi a luz, o lençol do lado estava completamente amassado, como se alguém tivesse acabado de levantar dali. Mas dessa vez a marca era maior. O colchão tinha afundado mais. Eu nunca vou esquecer o formato. Não era redondo, era comprido, como se alguém tivesse deitado de lado, exatamente como eu estava antes. Eu saí do quarto com a luz ligada, com a porta aberta e sem olhar para trás. Peguei um colchão da sala e dormi lá mesmo. As meninas acharam que eu estava exagerando, mas eu não voltei a dormir naquele quarto. Até hoje, eu evito pensar nisso antes de dormir, porque a sensação do peso afundando do meu lado ainda me dá um nó no estômago. É a coisa mais próxima que já senti de alguém invisível dividindo a cama comigo. E o pior é que, no fundo, eu tenho certeza de uma coisa. Não era só sensação. Tinha alguém ali e gostava de ficar. Eu só percebi que tinha alguma coisa errada quando vi meu nome preso no retrovisor, como se alguém tivesse deixado aquilo ali de propósito. Era uma etiqueta pequena, tipo aquelas que o pessoal usa para identificar mala de viagem. Tinha meu nome completo e logo embaixo o horário exato que eu costumava sair do trabalho. Aquilo me derrubou por dentro na mesma hora, porque ninguém além da empresa sabia aquele horário tão certinho. E mesmo assim, não daquele jeito. O motorista do carro olhou pelo retrovisor e disse que tinha achado dentro do banco traseiro no começo da noite, que alguém devia ter enfiado ali sem ele ver. Ele falou isso sem maldade, mas eu senti o rosto queimar. Eu sabia exatamente quem tinha motivo para fazer aquilo. E só de lembrar da cara dele, parada na porta do escritório, eu senti aquela sensação voltar no peito. Deixa eu explicar. Eu trabalho no turno da noite num escritório de contabilidade. Não é um lugar animado, não acontece muita coisa, e por isso mesmo eu sempre achei aquele emprego tranquilo. Eu entrava no final da tarde e saía depois de umas 7 horas e pouco. O prédio ficava quase vazio. A maioria do pessoal era do turno da manhã. Até que contrataram esse colega novo. Não vou falar o nome dele aqui, mas ele chegou num dia comum,
cumprimentando todo mundo, perguntando onde ficava cada coisa. Normal. No começo ele era até simpático demais, mas não é raro ter gente assim, então eu não dei bola. O problema foi depois. Ele começou a puxar assunto todo dia, mesmo quando eu estava ocupado. Perguntava uns negócios que não tinham nada a ver com o trabalho. Coisa besta no início, tipo onde eu morava, quanto tempo eu levava para chegar, se eu pegava ônibus ou carro. Aí um dia eu falei que voltava de Uber. Foi aí que ele animou demais. Ele começou a surgir sempre perto da hora que eu chamava o carro. Dizia que estava indo embora também, mesmo quando não estava. Uma vez ele apareceu com um copo de café, sorriu e disse que era perigoso ficar esperando o Uber sozinho. Falou brincando, mas olhando demais. Nessa época eu achava que era exagero meu, mas ele foi ficando diferente. Teve uma vez que ele me perguntou qual motorista eu mais chamava. Eu nem entendi a pergunta. Ele disse que era bom criar confiança com um só, porque motorista que te vê sempre passa a te proteger. Eu ri porque achei estranho, e ele não riu de volta. No dia seguinte, ele perguntou qual rota o Uber fazia para me deixar em casa. Disse que tinha um caminho muito mais seguro. E ficou insistindo nisso, como se eu estivesse fazendo errado do jeito que eu sempre fiz. Comecei a sentir um incômodo que eu não sabia explicar. Aos poucos, percebi que ele aparecia nos mesmos horários que eu, mesmo quando não tinha porquê. Ele surgia no corredor do nada. Às vezes, ficava sentado perto da catraca, como se estivesse esperando alguém. Ele também começou a comentar demais sobre situações que não tinham acontecido na minha frente. Uma vez falou que tinha me visto descendo para o térreo uns dias antes. Eu nem tinha ido. Sabe quando a pessoa fala como se tivesse certeza, mas você sabe que não fez aquilo? Eu lembro que, nessa mesma semana, ele ofereceu carona pela primeira vez. Falou que morava mais ou menos na mesma direção que eu. O jeito dele oferecer não era natural. Não foi aquele, se quiser, posso te deixar lá. Foi direto. Ele já disse o horário que ia sair e falou que me deixava sem problema. Era como se já tivesse planejado. Eu disse que não precisava, que estava tudo bem. Ele ficou insistindo e quando viu que eu realmente não ia aceitar, fez uma piada estranha dizendo que um dia eu ainda ia agradecer pela carona. Eu não ri. Depois disso, ele passou a prestar atenção em coisas pequenas demais. Tipo quando eu tomava água, quando eu levantava para ir ao banheiro, onde eu deixava meu casaco, como se juntasse pedaços de informação que não eram para ser importantes. A gota d'água foi quando um dos motoristas que sempre me pegava comentou de repente que outro rapaz do escritório tinha pedido para ele mostrar o caminho de casa só para conhecer a rota. Eu travei na hora, pedi para ele repetir. Ele repetiu. Disse que achou esquisito, mas como o cara tinha falado meu nome, ele achou que era algum parente ou amigo meu. Ele descreveu o tal rapaz. Era ele. Aquilo me deu um enjoo que subiu quente pela garganta. E eu fiquei tentando achar alguma explicação lógica para aquilo, mas não tinha lógica nenhuma. Por que alguém faria isso? Para quê? No mesmo dia, eu liguei no aplicativo para ver se tinha alguma reclamação, alguma coisa registrada. Nada. Ninguém deveria saber onde eu descia, muito menos testar o caminho. Eu comecei a voltar para casa em horários diferentes. Às vezes, esperava uns minutos a mais antes de chamar o carro. Outras vezes, descia pelo elevador de serviço. Mesmo assim, ele sempre aparecia. Sempre. Teve uma noite que eu desci mais tarde, porque precisava terminar um relatório. Ele estava lá, sentado perto da recepção, com a mochila no colo, como se estivesse esperando por mim. Quando me viu, levantou na hora e disse: "Hoje a carona tá valendo, hein?" Eu respondi que não ia ser preciso. Ele continuou sorrindo, mas os olhos não acompanhavam o sorriso. Era como se ele estivesse esperando aquele momento fazia tempo. Foi aí que eu inventei que estava indo encontrar um amigo ali perto e que não precisava carona nenhuma. Ele fez questão de me acompanhar até a porta.
E a sensação que eu tive quando ele ficou parado me observando sair foi horrível. No dia seguinte eu já tinha decidido que precisava me afastar de vez. E foi justamente nessa noite que o motorista achou aquela etiqueta com o meu nome. Quando eu vi aquilo, senti o estômago cair. Perguntei se alguém tinha estado no carro antes. O motorista disse que sim, claro. E na mesma hora eu imaginei ele ali, sentado exatamente onde eu estava, mexendo no banco, colocando aquela etiqueta, como se estivesse marcando território. Mas o pior ainda estava por vir. Uns dias depois, ele apareceu na frente do prédio com o carro dele. Um sedã escuro, bem limpo. Ele disse que me daria a carona de qualquer jeito, porque já estava indo no mesmo sentido. Eu falei que não precisava. Ele insistiu. Falou que não custava nada, que era rápido. Eu pensei em sair andando, só para não ter que ficar a menos de 2 metros dele. Mas ele abriu o porta-malas para colocar a mochila dele e eu vi. O porta-malas estava forrado com um tipo de lona escura, presa com tiras. Não tinha estepe, não tinha nada, só aquela lona e do lado umas cordas dobradas com um cuidado enorme, como se alguém tivesse passado tempo demais ajeitando aquilo. O barulho do meu coração foi tão alto que parecia que eu estava ouvindo de fora. Eu simplesmente dei um passo para trás e disse que tinha esquecido algo no escritório. Entrei correndo e não voltei. Fiquei num banheiro do corredor trancado, com medo até de respirar. Depois chamei um Uber pelo celular, esperei ele chegar e saí pela porta lateral do prédio. No dia seguinte, eu fui falar com uma funcionária antiga que já tinha trabalhado em outra empresa com ele. Não cheguei a contar tudo, só perguntei se ela conhecia bem aquele cara e por que ele tinha sido demitido da empresa anterior. Ela não respondeu na hora, só olhou para o chão e murmurou que tinha sido por causa de um desaparecimento irregular. Usou exatamente essas palavras. Foi como se alguém tivesse apertado meu pescoço por dentro. Ela não quis dar detalhes. Disse que não podia falar, mas a expressão dela falava tudo. Eu não voltei mais para aquele turno da noite. Conversando com a direção, consegui mudar meu horário. Ele continuou trabalhando lá por mais algumas semanas até sumir do nada. Nem sei se pediu demissão. Só parou de aparecer. Às vezes penso no porta-malas, na etiqueta, na rota que ele testou com o motorista. E fico repetindo para mim mesmo que eu corri a tempo, porque se eu tivesse entrado naquele carro naquela noite, eu realmente não sei se alguém teria me encontrado de novo do jeito que eu sou hoje. Eu passei boa parte da minha vida tentando não pensar muito em certos detalhes do que acontece comigo. Às vezes a gente só segue, porque se parar para olhar de frente, dá um peso que atrapalha o dia. Não sei exatamente quando foi que esse peso começou, mas tenho quase certeza de que se prendeu naquele dia na cachoeira. Eu sempre fui de sair muito para mato, principalmente quando o calor apertava. Era um jeito de desanuviar, de sentir que o mundo ficava um pouco mais silencioso. Naquele fim de semana, eu e mais 2 amigos de infância resolvemos ir para uma cachoeira escondida na região onde cresci. Não é um lugar turístico, não tem placa, não tem trilha marcada. Quem mora por ali conhece desde criança. A gente já tinha ido outras vezes quando era moleque, sempre com alguém mais velho junto. Dessa vez, fomos só nós 3, como se estivéssemos tentando recuperar um pedaço de tempo que já não voltava mais. O dia estava abafado, com aquele calor que parece que gruda na pele. A água da cachoeira estava mais baixa do que eu lembrava, mas ainda assim clara, esverdeada. O barulho da queda não era tão forte quanto na época das chuvas, mas dava uma sensação boa de estar longe de tudo. Foi no poço mais fundo, ali perto da queda, que a gente viu a pedra. Ela era branca, completamente lisa, do tamanho de um punho fechado.
Chamava atenção porque destoava de todas as outras pedras do rio, que eram escuras, cheias de limo. Quem viu primeiro foi o Davi. Ele mergulhou, voltou com a mão fechada e fez aquela cara como se tivesse achado um tesouro. Quando abriu a mão, mostrou aquela pedra branca como se tivesse tirado de dentro de uma caixa de joias. O André, que sempre teve a cabeça cheia dessas histórias de não mexe no que é da água, falou que aquilo não era para ficar carregando por aí. Não foi brincadeira. Ele realmente acreditava. Diz que o avô dele falava que as coisas da água têm dono e que se alguém pega alguma coisa do fundo de rio, tem que deixar outra no lugar. Eu ri. Não foi de desrespeito, foi de nervoso mesmo. Nunca acreditei nessas coisas. Eu peguei a pedra, era leve, mais leve do que parecia, lisa de um jeito estranho, sem nenhum arranhão, e quente, não quente de sol, quente de calor próprio, como se tivesse sido segurada por alguém antes de mim. Só que ela estava no fundo da água, então isso não fazia sentido. Guardei no bolso da bermuda e disse que depois eu devolvia. Só falei para encerrar o assunto, porque o André ficou realmente incomodado. A gente ficou ali até o fim da tarde, quando o vento começou a ficar mais frio. A volta pela trilha foi silenciosa. Não sei se por cansaço ou porque cada um estava preso nos próprios pensamentos. Eu lembro que, durante o caminho, senti a pedra esquentar de novo no bolso, como se estivesse pulsando contra a minha perna. Mas achei que era impressão. Na semana seguinte, comecei a ter sonhos com água correndo forte. Não era exatamente pesadelo, era só a sensação de estar dentro de um rio cheio, como se eu estivesse preso na correnteza. Acordava sempre com o peito acelerado e a camiseta molhada de suor. Assim que abria os olhos, a primeira coisa que sentia era cheiro de rio. Aquele cheiro meio doce, meio podre, de água parada misturada com folhas. Eu lavava o rosto e tentava seguir o dia. Não queria comentar com ninguém porque parecia bobagem. Só que o cheiro começou a aparecer fora dos sonhos. Um dia acordei com a sensação de que tinha pingado água no travesseiro. Não era suor, era frio e tinha um toque de terra. Eu cheirei, e o cheiro era o mesmo do rio onde tínhamos estado. Quando falei isso para os meninos, eles riram. O André falou que era só eu encasquetando. O Davi disse para eu devolver a pedra logo, antes que eu começasse a achar que era algum sinal. Mas era brincadeira, dá para ver no jeito que ele falou. Ninguém acreditava. O problema é que, poucos dias depois, o Davi desapareceu. Ele tinha ido trabalhar e não voltou para casa. A família achou que ele tinha dormido na casa de algum amigo. Mas no dia seguinte, encontraram o carro dele preso numa estrada rural, perto de um córrego que tinha enchido depois da tempestade que caiu naquela noite. Os bombeiros disseram que a enxurrada levou qualquer coisa que estivesse perto. O corpo só foi encontrado depois, numa parte mais baixa do rio. Quando deram a notícia, eu senti a perna ficar bamba. Não consegui falar nada. A imagem que veio na cabeça foi a da pedra quente no meu bolso, como se estivesse respirando. No enterro, o André ficou o tempo todo de olho em mim. Eu percebi que ele sabia que eu estava pior do que aparentava, mas não tocou no assunto. Ninguém tocou. Só que a partir daquele dia, os sonhos voltaram mais fortes, e eu acordava ouvindo o barulho da correnteza, mesmo morando no meio da cidade, a quilômetros de qualquer rio. Tentei devolver a pedra, peguei o carro e fui até a cachoeira. A trilha estava do mesmo jeito, mas a água tinha sumido. O poço estava raso, quase seco, as pedras estavam todas à mostra e o fundo, que antes era escuro, estava arenoso. Fiquei parado olhando aquilo sem saber o que fazer. Joguei a pedra onde imaginei que seria o poço mais fundo, mas ela bateu no chão seco e rolou como se fosse uma pedra qualquer. Na manhã seguinte, recebi uma ligação da mãe do André. Ela estava desesperada. Ele tinha sido encontrado morto na banheira da casa dele. A polícia disse que foi afogamento, mas a banheira mal tinha água suficiente para cobrir a barriga.
O que deixou todo mundo sem chão foi o detalhe de que havia pedaços de alga entre os dedos dele, como se ele tivesse sido puxado debaixo d'água. Depois disso, eu parei de tentar entender, parei de tentar achar coincidência. A única coisa que consegui fazer foi voltar para aquele lugar. Nem sei como tive coragem. Fui sozinho, com a pedra no bolso. Ela tinha voltado para lá, eu juro. Eu acordei e ela estava dentro da calça que eu tinha deixado jogada na cadeira. Estava quente, pulsando devagar, como se imitasse o ritmo de uma respiração tranquila. Na trilha, tudo parecia mais silencioso do que o normal. Não tinha passarinho, não tinha barulho de folha. Quando cheguei na beira da cachoeira, a água tinha voltado. Forte. Tão forte que parecia época de chuva pesada. Fiquei olhando para a superfície por um tempo que não sei medir. Depois, cavei com as mãos perto da raiz de uma árvore e enterrei a pedra ali. Não sei porquê. Só senti que era o que precisava fazer. A água continuou correndo, como se nada tivesse acontecido. Mas quando eu me levantei e olhei para o reflexo no poço, vi 3 sombras paradas dentro d'água. Não dava para distinguir rosto nem corpo, só a forma escura, imóvel. Não parecia ameaça, parecia cobrança. Virei de costas para ir embora. A trilha parecia mais longa do que antes. Quando cheguei no carro, senti algo no bolso da calça. Minha primeira reação foi negar, mas a mão foi sozinha. A pedra estava lá, seca, quente, pulsando mais forte do que das outras vezes, como se estivesse acordada. Eu não voltei mais para a cachoeira desde então. E a pedra continua comigo, por mais que eu tente deixá-la em outros lugares. Toda noite, antes de dormir, eu sinto o cheiro do rio entrando devagar pela janela fechada. E fico pensando quanto tempo ainda falta para a água vir me cobrar o que acha que eu devo. Eu tinha ido para o interior, ajudar a cuidar de um tio que estava se recuperando de uma infecção. A família dele sempre foi muito reservada, e como eu era o parente mais próximo na cidade grande, fizeram contato pedindo apoio por uns dias. Era começo de verão, calor abafado, e a estrada até a casa era cheia de curvas e poeira. Nada na chegada me deu a impressão de que ia viver algo fora do comum. Era só gente simples, tentando passar por uma fase difícil. O ambiente dentro da casa era quieto além do normal. Não era aquela quietude de luto, nem de briga. Era uma espécie de silêncio vigiado. Todos falavam baixo, sempre olhando para as portas antes de responder. As crianças que eu lembrava brincando soltas anos atrás, agora ficavam sempre juntas, quase enfileiradas, sem correr ou rir alto. Não faziam bagunça nenhuma, nem mesmo na parte da tarde, quando geralmente o quintal chamaria mais atenção. Nos primeiros dias eu achei que era só tensão. Meu tio ainda tinha febre de vez em quando e precisava de observação. A mãe dele, minhas primas e até os meninos pareciam exaustos, como se vivessem num ritmo que eu não conseguia alcançar. Só que, depois do segundo dia, comecei a perceber uns comportamentos que me deixavam confuso. Ninguém olhava pela janela depois que escurecia. A porta da frente ficava trancada antes das 18 horas. Quando algum barulho vinha da rua, passos, uma moto passando, até um cachorro correndo, eles paravam o que estavam fazendo e ficavam imóveis, como se estivessem esperando algo. Ninguém comentava nada. Quando eu perguntava, eles repetiam a mesma frase, sempre numa calma que parecia ensaiada. É melhor não saber. Não era grosseria, não era medo de me assustar. Era um tipo de cansaço, como quem já desistiu de explicar porque não faria diferença. Eu tentava não insistir, para não parecer invasivo, mas a cada noite eu entendia menos aquela rotina. No jantar, todos sentavam à mesa encarando a porta, como se aguardassem alguém entrar a qualquer momento. Ninguém comentava o dia, ninguém reclamava do calor,
Ninguém fazia aquelas conversas leves que famílias costumam puxar. Era sempre um silêncio compartilhado, como se todos estivessem em um acordo que não incluía a minha presença. Só que nada nunca acontecia. Era só o medo deles. Um medo que parecia antigo, como se já estivesse ali antes mesmo de eu ter nascido. Uma noite, quando fui fechar a janela do quarto, ouvi duas crianças cochichando no corredor. Não consegui entender o que diziam, mas o tom era de aviso. Quando saí para ver, elas já tinham se juntado aos adultos na sala, todas as posturas rígidas, olhar para o chão. Pareciam ter sido pegas fazendo algo proibido. Ninguém me explicou nada. Só voltaram às atividades do dia como se eu não estivesse ali. O calor era tão forte que eu dormia mal. Na madrugada que mudou tudo, o ar estava parado, como se não houvesse vento em lugar nenhum. A única luz vinha de um poste fraco na rua. Acordei sem saber o motivo, achando que tinha ouvido alguém chamar meu nome. Quando abri os olhos, percebi que o quarto não estava vazio. A família inteira estava lá dentro. Estavam parados, espalhados pelo quarto, me encarando. O rosto deles não era de susto, era de alívio, como se algum peso grande tivesse finalmente caído. Ninguém se aproximou, ninguém tocou em mim, só ficaram ali, como se aguardassem eu entender sozinho o motivo. Um dos adultos, acho que o marido de uma das minhas primas, falou quase sussurrando. Finalmente aconteceu com alguém de fora. E só isso. Eu perguntei o que tinha acontecido. Perguntei se era com meu tio, se tinha piorado. Perguntei se alguém tinha entrado na casa, se tinham ouvido algo. Não responderam. Só saíram um a um, sem pressa, sem olhar para trás. Foram dormir. Acordei de manhã com a sensação de que tinha sonhado, mas a porta do quarto estava aberta e eu lembrava claramente das expressões deles. Quando fui para a cozinha, todos estavam normais, quase leves. As crianças brincavam baixinho no canto. As janelas estavam abertas, coisa que eu não tinha visto até então. Serviram café, perguntaram se eu tinha dormido bem, como se nada tivesse acontecido. Pareciam mais tranquilos comigo ali do que em qualquer outro momento. Passei o dia inteiro esperando sentir alguma coisa. Um arrepio, um aviso, um barulho que explicasse aquela madrugada. Nada. Foi como se aquela frase, aconteceu com alguém de fora, tivesse resolvido o medo deles e ao mesmo tempo colocado um peso enorme nas minhas costas. Não sei o que aquela família temia. Não sei o que esperavam que acontecesse comigo. E o mais estranho é que desde que voltei para casa, eu fico tentando lembrar se algo realmente aconteceu naquela noite. Se ouvi algo, se senti algo. Até hoje não encontro nada, mas eles encontraram. E isso é o que mais me incomoda. Porque seja lá o que fosse, parece que aconteceu comigo. E eu fui o único que não percebeu.